Daí, cambada, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui no nosso primeiro plantão via internet, o plantão do YouTube. Coisa chique, né? Pois é, a gente também evolui e tentando trazer sempre o melhor para você. Agora, eu havia prometido que ia fazer alguns exercícios esses que eu deixei lá no site www.anchieta-peguá.com.br e você deverá baixar esta lista para download, que você encontra no site, para poder assistir esse plantão de hoje. Já baixou? Ah não, peraí. Ah, agora baixou. Claro que você pausou o vídeo, né? Mas enfim, vamos prosseguir. Olhando a folhinha que você tem em mãos, você vai encontrar aí o exercício número 1, que é de cinemática. É um exercício de velocidade média, que parece simples. Eu fiz na sala com vocês, já na primeira semana de aula, e utilizei um método que era chamado método do chute, onde então eu chutava distâncias. Eu vou ler o exercício para a gente se inteirar um pouquinho melhor, né? Diz assim: um automóvel percorre 2/3 de um determinado percurso retilíneo com velocidade constante de 100 km por hora e o trecho restante com velocidade constante de 50 km por hora. Determine sua velocidade média no percurso total. Eu vou desenhar, fazer aqueles desenhos maravilhosos que só eu sei fazer, para a gente poder começar a raciocinar sobre o teste, né? Então vamos lá. Exercício número 1. Ele diz assim: você vai andar primeiros 2/3 de um certo trajeto com uma velocidade média de 100 km por hora e o trecho restante com 50 km por hora de velocidade. Não precisa ser nenhum Albert Einstein ou reencarnação do mesmo para poder perceber que 2/3 de um trajeto com 100 por hora e 1/3 do trajeto com 50 por hora, é como se eu tivesse um percurso de, sei lá, 300 quilômetros no total, e 200 eu fizesse a 100 e 100 eu fizesse a 50 quilômetros por hora. Esse é o método do chute que nós já desenvolvemos na sala de aula. Agora eu vou fazer o método algébrico, o método mais bonito, o método que o autor do vestibular adora que você saiba desenvolver. Então agora nós vamos dizer o seguinte: 2/3 e o restante, ou seja, um trajeto de 3x, no qual você faz a primeira parte 2x com velocidade 100 e o restante x com velocidade 50 km por hora. 2x e x dá 2/3 e 1/3 na sequência. Vamos colocar isso? Aqui 2x e aqui eu faço x. Qual a equação que eu vou usar? Isso é uma questão muito difícil, até porque velocidade média até então trabalhamos com uma equação só, a equação da velocidade média. Só que eu tenho que fazer isso como o bom estuprador faria, por partes. Perdoa a piada, mas tudo bem, não podia perder. Agora veja você, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o trecho A, os primeiros 2/3, e eu chamarei de trecho B o restante, tá ok? Então vamos lá, trecho A, os primeiros 2/3 e trecho B o restante. E vou aplicar a equação da velocidade média nos dois trechos. Começando pelo trecho A, onde eu escrevo velocidade média igual a delta S sobre delta T. Vou substituir os valores e aí eu tenho velocidade média é 100, o delta S é 2x. Professor, eu não gosto de x. É na sua. O delta T, o tempo, eu vou chamar de tempo gasto no pedaço A. Vou fazer aqui a inversão, troca-troca dos números, e daí eu terei TA é igual a 2x divididos, como você gosta de falar, por 100. Simplifico o 2 e o 100 e fico com TA igual a x divididos por 50. Isso aí está em horas. X sobre 50 horas. Vou fazer o mesmo com o tempo B, ou melhor, o trajeto B. No trajeto B, eu vou escrever assim, ó, trajeto B. Velocidade média é delta S sobre delta T. A velocidade média no trajeto B, ou seja, no restante, é de 50 por hora. E daí eu tenho 50, que é igual a delta S, x. Olha lá, x pelo tempo que chamaremos de tempo B, tempo gasto no pedaço B. Invertemos e o tempo B vai ser igual a x divididos por 50 horas. Alguns de vocês já estão dando uma
despertinhos e criando teses novas e já pensando. Já sei, o tempo vai dar sempre igual, não tem que fazer conta nenhuma. Cala a boca, não é assim que acontece. Na verdade, foi uma coincidência o x sobre 50 e o x sobre 50, tá? Veja bem, agora vamos pegar o trecho A, B, tudo. E aí, pensando em tudo, velocidade média é igual a delta S sobre delta T. E tem aquele aluno que fica aí, eu sei que você está na tua casa pensando, tá, mas o que eu vou fazer com x? Calma, não posso responder por uma questão de respeito. Veja você, velocidade média deverá ser igual a o delta S total, trecho A mais trecho B é 2x mais x, né? 2x do primeiro pedaço mais x do segundo pedaço. O delta T total é tempo A mais tempo B. E agora, substituindo o A e o B porque nós já encontramos lá atrás, velocidade média é igual a 3x divididos por tempo A, x sobre 50, look at there, e o tempo B, x sobre 50 também, look at here, que é coisa de lindo. Aí veja lá, velocidade média é igual a 3x divididos por x sobre 50 mais x sobre 50. Um apagador mais outro apagador, dá 2 apagadores. X sobre 50 mais x sobre 50, 2x sobre 50. Ou poderia fazer o mínimo e tal e descobrir isso, tá? X sobre 50 mais x sobre 50 é 2x divididos por 50. Agora, multiplicamos invertido. Sei que você não gosta de fração assim, eu também não. Vai fazer o quê? A vida não é feita só de coisas que a gente gosta. Isso aqui é 3x que multiplica invertido 50 sobre 2x. Olha a magia acontecendo. X em cima, x embaixo, passa a vara e corta o x. Corta esse x e velocidade média é igual a 150 divididos por 2. E o x sumiu da conversa. Velocidade média é igual a 75 km per hour. E acabou. 75 km por hora. Muito complicado? Não é. É um exercício bonito, mas um exercício não tão complexo de fazer. Se você entendeu aquele esqueminha do chute, chutar valores para as distâncias, agora fica fácil entender o esquema algébrico. Beleza? Muito bem, vamos agora para o exercício da sua folhinha, o exercício número 2. No exercício 2, deixa eu apagar aqui primeiro, né? Tirar todo o exercício 1, tá? Já vou seguir para 2. Teste 2 da sua folhinha, que é claro, você já fez o download, já está na sua mão. Diz o seguinte exercício. É um exercício temático que fala de coisas que tem a ver com a nossa realidade parnanguarense. Diz assim: um barco apresenta a velocidade de 2 metros por segundo em águas tranquilas. Ele pretende atravessar um rio de 40 metros de largura e cujas águas têm velocidade de meio metro por segundo. O barco atravessa-o mantendo sempre perpendicular às margens, sempre vai de maneira a atravessar o rio mesmo. Letra A, obter a posição atingida na outra margem. E letra B, a distância efetivamente percorrida pelo barco. Vamos desenhar? Acho que é importante fazer esse esquema, né? Então eu tenho aqui o rio lá, o riozinho, uma margem do rio, e aqui está a sua linda e maravilhosa Valadares, a princesinha do litoral paranaense. Muito bem. Do lado de cá, você tem o continente, a nossa rainha do litoral paranaense, Paranaguá. E você vai atravessar esse rio com o seu barco, que não está em escala, antes que alguém critique que o meu barco é quase o tamanho do rio, mas tanto faz, né? Veja lá, eu vou agora desenhar as velocidades que esse barco tem. Ele tem uma velocidade porque ele atravessa o rio, que eu vou chamar velocidade do barco, e a velocidade do rio, propriamente dita, que está nesta outra direção, VR, ou melhor, velocidade do rio, vamos chamar assim. É o Tiberê arrastando o barco abaixo. Quem nunca atravessou o rio Tiberê naquela baterinha movida a feijão e jabá, que é aquele caboclo lá do Valadares que atravessa o rio remando?
Quando você vai fazer isso, e veja, na aula eu dei isso como exemplo, se você se recorda, nós falamos do barquinho atravessando o rio e também falamos do avião que vinha pousando e tinha aquele vento lateral, naquela situação onde eu me fazia de rico e tal, que claro que não era, mas enfim, puxa na tua memória isso daí. Agora, primeiro, antes de começar a resolução, eu tenho que ter na cabeça um provérbio que um homem a quem tem muito respeito dizia sempre, eu quero ver você desmentir ele. Meu avô dizia assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai desmentir o velho. Veja você, na verdade é assim que eu tenho que pensar. Quando eu pensar no processo de atravessar o rio, esqueci de escrever, né? É um rio de 40 metros de comprimento, os exercícios falam, né? 40 metros de distância entre uma margem e outra. Quando eu for percorrer esses 40 metros, eu devo pensar apenas neste problema e esquecer do fato de o rio estar me arrastando correnteza abaixo. Isso deixa para depois ou para outra situação. Por enquanto, eu me concentro apenas nisso. E veja como é fácil. Eu tenho um rio que corre com velocidade de meio metro por segundo. Vamos escrever isso aqui embaixo antes que eu esqueça. Velocidade da correnteza do rio é meio metro por segundo. E a velocidade do barco, de verdade, é de 2 metros por segundo. Eu vou fazer isso de cabeça agora para você, tente me acompanhar. Para eu andar 40 metros em linha reta, a 2 metros por segundo, gastarei 20 segundos. 20 segundos. Em 20 segundos, a correnteza do rio vai me arrastar para baixo. A correnteza, por sua vez, está me arrastando com velocidade de meio metro a cada segundo. Em 20 segundos, a correnteza poderá me arrastar 10 metros. Resposta da letra A do seu exercício. Vamos desenhar, escrever isso? Vamos lá. Escrevendo isso, colocando aqui, eu fico, primeiro, atravessar o rio, velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade é 2, o ΔS é 40 e o ΔT é o que nós estamos procurando. Fazendo aqui a inversão, o ΔT é igual a 40 divididos por 2, ou seja, 20 segundos. É o tempo que eu demoro para atravessar. Mas enquanto eu atravesso, também acontece o fato da correnteza me arrastar a meio metro por segundo nos mesmos 20 segundos. Então agora, pensando na correnteza, velocidade média ΔS sobre ΔT. A velocidade que a correnteza está me arrastando é meio metro por segundo. O ΔS que ela irá me arrastar é a pergunta, é o quanto o barco vai descer o rio. E o ΔT são 20 segundos, que eu acabei de descobrir ali. Aí então, ΔS é igual a 20 vezes meio. 20 vezes meio, 10 metros. Essa é a posição alcançada na margem oposta, 10 metros abaixo. Se você já atravessou o rio, sabe que realmente você vai andar um pouquinho abaixo, porque a correnteza arrasta você. A não ser que o barco, em vez de perpendicularmente, compense isso, viajando já na diagonal. Ele pode compensar, chegar no mesmo lugar, como acontece em algumas situações. A letra B já pergunta diferente. Qual é a distância efetivamente percorrida pelo barco para atravessar o rio? Para eu saber a distância efetivamente percorrida, agora eu tenho 2 jeitos de fazer a conta e eu particularmente prefiro fazê-lo da primeira de uma forma que eu julgo ser mais fácil. Bom, vou fazer primeiro de um jeito. Qual que é? Eu sei que eu andei 40 metros aqui e sei que andei 10 metros perpendicular, não é isso? Para eu saber quanto eu andei total, eu faço 40, 10, faço uma soma vetorial, vai dar um Pitágoras com o 40 e com o 10. Esse é o jeito que eu prefiro. O outro jeito é calcular a velocidade resultante. Como assim? Você tem o barco com 2, você tem a correnteza com meio, a resultante é um Pitágoras com o 2 e com o meio. E com essa velocidade resultante, jogar na formulinha da velocidade média e achar qual é o ΔS. É outro jeito. Eu prefiro o primeiro. Daí vou fazer pelo primeiro. Qual o primeiro? Perceba a soma vetorial aqui, ó. Primeiro, eu me desloco nesta direção e tenho licença poética de resolução de exercício para marcar um vetor só com um número escalar, ok? 40 metros. Também me desloco rio abaixo ou rio acima, eu me desloco de mais 10 metros, né? Acabamos de descobrir. 10 metros aqui assim. Isso aqui é uma soma vetorial, perceba, um na bundinha do outro. Eu coloquei a extremidade de um na origem do outro. Sobram 2 pontas livres, esta e esta. A junção destas pontas de forma a apontar
cabecinha, cabecinha, bundinha, bundinha, é o resultante, é o ΔS, resultante que nós estamos procurando. E aí eu tenho que fazer o octavo, são 10 e 40 e o ΔR. Vamos fazer ΔS resultante ao quadrado é 10 ao quadrado mais 40 ao quadrado. ΔS resultante ao quadrado é quadrado de 10 até ontem era 100. O quadrado de 40 é 1.600. Então, ΔS resultante é a raiz quadrada de 1.700. Dá para você simplificar isso e tirar de cada 2 zeros de dentro da raiz quadrada, você tira um 10 para fora. Isso aqui vira 10 raiz de 17 metros. Esse é o deslocamento efetivamente percorrido pelo barco, o que nós chamaremos de fiando na diagonal. Tá ok? E assim resolvemos também o item B. Esse aqui é o item B do exercício e o anterior, que a Ana esqueceu de escrever, era o item A. Tudo bem? Joia? Espero que tenha compreendido. Então volta a fita. A fita, estou bem novo, né? Volta ao vídeo, você entende. Agora vamos para o exercício número 3, que o nosso tempo também já está se esvaindo, a gente tem que ser meio ligeirinho aqui. Mas tudo bem. Exercício número 3. O teste 3, ele fala de algo que eu não tenho a menor noção do que é que eu esqueci, mas eu vou ler aqui e já vou saber. Ah tá, já achei aqui. 2 trens partem simultaneamente de um mesmo local e percorrem a mesma trajetória retilínea com velocidades respectivamente iguais a 300 km por hora e 250 km por hora. A comunicação entre os 2 trens se a distância entre eles não ultrapassar 10 km. Depois de quanto tempo? Após a saída, os trens perderão a comunicação via rádio. Bacana, vamos apagar tudo isso aqui para poder fazer os trenzinhos, né? 2 trens estão se locomovendo com velocidade no mesmo sentido de 300 km por hora e 250 km por hora. Igualzinho os trens aqui de Paranaguá, né? Só que nunca. Mas enfim, vamos desenhar? Então tá lá, eu tenho 2 trenzinhos. Vamos para o desenho do trem, que você já sabe, serão trens em forma de bola, como sempre são. Um trem está aqui a 250 km por hora, esse trem é leve, esse trem rosa, muito fofo, 250 km por hora, e o outro trem, um trem azul, um trem mais macho, mais grosseiro, ele se locomove com velocidade de 300 km por hora. Muito bem. Enquanto a distância entre eles não ultrapassa 10 km, a comunicação via rádio entre os maquinistas é possível. Se passar 10 km, não vão se encontrar. Esse problema é um problema de velocidade relativa, que é muito simples. Quando você tem, lembra lá da aula, quando isso aqui já é da aula da segunda semana da física A, quando você tem 2 móveis correndo um atrás do outro, um a 7 e o outro a 10, um atrás do outro, lembra a história da praia? Vou contar aqui, mas enfim, um a 7 e o outro a 10, a velocidade de aproximação um do outro é de 3. Quando eu tenho um trem, uma pessoa, um corpo correndo atrás do outro, um com 12 e o outro com 9 metros por segundo, vamos colocar o de 12 na frente e 9 atrás. O da frente se separa do de trás, arrasando 3 metros por segundo, ou seja, a velocidade relativa é a diferença das velocidades. Ou quando eu vou ultrapassar um carro, o carro da frente está a 150 e eu estou ali atrás a 170, e os dois estão com o anjo da guarda lá para trás, abandonado, que não consegue acompanhar essa velocidade. Então um está a 150, está a 170. Qual a velocidade da ultrapassagem? É 20, é a diferença, né? Então a velocidade relativa, nesse caso, é a subtração. Se, como diz o outro, se fosse, na verdade, um a 150 e o outro a 170, assim, a velocidade relativa seria a soma das velocidades, que é 320. E se fosse vamos colocar, a 3 metros por segundo e outro a 7 metros por segundo, eles estão se afastando a 10. Quando o sentido é oposto, a velocidade relativa é a soma. Quando é o mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. E no nosso caso, é a diferença, que é o mesmo sentido, né? Então eu vou escrever assim, ó. Velocidade relativa dos trens é de 50, né? 50 km por hora, que é 300 tira 250. Agora eu vou aplicar aquela equaçãozinha famosa e não menos útil, que diz que velocidade média é ΔS sobre ΔT, mas vou usá-la com velocidade relativa. E aí eu vou ter o seguinte,
seguinte, ó, a velocidade relativa é o ΔS, relativo sobre o tempo. A velocidade relativa aí entre eles é de 50. Qual a distância relativa que nós precisamos encontrar aí? 10 km, que é quando a comunicação via rádio vai cessar. Então, o ΔS relativo será 10 e o ΔT nós vamos descobrir. Fazemos a inversãozinha deste com este e aí ΔT é igual a 10 divididos por 50. ΔT será então 10 por quarta 1/5, 0,2 horas. 0,2 horas. Em horas não está bonito o número? Vou descobrir então em minutos. Como é que eu faço? Só fazer vezes 60, né? ΔT é igual a 0,2 vezes 60 e isso estará em minutos. ΔT é igual a 12 minutos. Esse é o tempo pelo qual a comunicação via rádio ainda se fará possível. Esse é o nosso primeiro plantão via YouTube. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais, tenham conseguido praticar um pouquinho do que a gente viu na sala de aula e a gente vai apertando o passo nas matérias conforme os plantões vão evoluindo também. Então esperem plantões um pouco mais pesados nos próximos plantões de física. Muito obrigado pela sua audiência e paciência de ficar aí me vendo eu, aí do outro lado do vídeo. E aproveite para se inscrever no nosso canal, que daí o teu videozinho, sempre sai um vídeo novo, já é avisado para você automaticamente. E dá um like, dá uma clicadinha. Aqui é o único lugar onde você vai botar o dedo no meu canal e eu vou gostar que você faça isso, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.